Olá, estamos ao vivo aqui. Estou só esperando aqui a Mariana entrar. Boa noite aí para quem foi entrando. Estamos aguardando a Mariana, só uns minutinhos. Olá, boa noite, Olá, Mari, como você boa está? noite. Bem, você, Paty? Tudo bem também, tirando o frio que está nessa Brasília, mas tá tudo bem. Sim. Então, Mari, obrigada por aceitar o convite de novo aí para a gente fazer essa parceria. Estou bastante feliz da gente falar desse tema e bastante feliz por ter aceitado também o convite. Então, muito Ah, obrigada. Então, acho obrigada a que você. eu vou me apresentar aqui rapidinho e vou deixar um tempinho aí para você se apresentar também, tá bom? Bom, gente, então eu sou a Patrícia, para quem ainda não me conhece. Eu sou psicóloga clínica, sou formada em psicologia, fiz mestrado em psicologia, agora eu estou no doutorado. E o que eu estou estudando agora no doutorado é em relação à orientação à paz, né? Então, eu trabalho aí com crianças, com orientação à paz, psicoterapia infantil, e eu estou organizando aí um programa de orientação nesse doutorado, então, falando um pouquinho sobre isso, né? Por conta disso, o tema. E também decidimos fazer sobre psicoterapia infantil online, porque é a possibilidade que a gente está tendo durante a pandemia, né? Então, eu e a Mari queríamos falar um pouquinho para vocês aí sobre isso. Obrigada, Paty. É uma honra estar aqui de novo com você, né? A gente conversando sobre esses temas que têm a ver com a infância, né? Tanto a orientação quanto agora a terapia infantil. Meu nome é Mariana Andrade, eu sou psicóloga. No momento eu faço especialização em análise comportamental clínica. A minha abordagem é a mesma da Paty, né? Que é da análise do comportamento. E eu Uhum. faço atendimento de crianças, adolescentes, adultos e também famílias e casais. E a orientação à paz. Uhum. Ai, que legal, eu também, mas esqueci de falar disso, ainda bem que você lembrou. Eu também atendo casal, né? Acabei falando um foco mais em criança, mas também atendo casal, uma outra modalidade aí que também dá para ser o atendimento online. Bom, então a gente quer falar um pouquinho para vocês como é que funciona o atendimento online. Se vocês quiserem deixando perguntas aí, a gente se organizou aqui para deixar um tempo ao final. Mas se a pergunta estiver relacionada com o que a gente está falando, a gente vai tentar responder. Então vocês podem deixar aí também perguntas se vocês tiverem, né, ou comentários, e a gente vai tentando responder todo mundo. Então a ideia que a gente teve de falar sobre o atendimento infantil online é a possibilidade que a gente está tendo agora, né? Então, assim, muitos psicólogos eram bem receosos com relação a isso, de fazer atendimento online, né? De não ter o vínculo, o contato presencial com o cliente. Mas muitos deles acabaram tendo que se adaptar, né, a um modelo online. No meu caso, eu já atendia, né, alguns adultos online. E aí, eles foi bem mais fácil, né? A gente conseguiu se organizar para o Uhum. atendimento, mas realmente os atendimentos das crianças foram mais difíceis. Assim, eu falo que é um desafio mesmo, né? O atendimento online infantil. E a nossa ideia hoje é tentar trazer aí propostas que possam ajudar psicólogos e possam ajudar os pais a pensar essa modalidade, né? Que é assim muito importante nesse momento e é uma ferramenta que pode ajudar muito, né, para a gente não ter que encerrar os processos terapêuticos. E aí, Mari, queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que funciona esse atendimento online, né, como é que ele pode ser realizado. Sim, como a Patrícia falou, né? Ela já até atendia alguns adultos online, eu não atendia nenhuma modalidade, então realmente a gente tem que se reinventar, né? Mas é possível e tem dado certo. Funciona de forma síncrona, ou seja, ao mesmo tempo. Pode ser feito tanto pelo celular quanto tablet ou computador. E estão presentes ali o psicólogo e a criança. Em alguns momentos os pais podem estar presentes, a gente vai abordar isso depois. E pode ocorrer por meio de várias plataformas. Chat do Facebook, WhatsApp por chat, por videochamada, né? O Zoom,
o Google Meeting, Google Hangouts e o Skype. E aí, normalmente, né, de acordo com a preferência do psicólogo e o que o cliente se adapta mais facilmente. Uhum. E você tem alguma dica, assim, Mari, com relação a local, né, para onde as pessoas possam estar, alguma coisa nesse sentido? Sim. Então, a gente sempre pede para os pais um ambiente mais tranquilo possível, que não tenha interrupções, que seja um espaço separado para aquilo, com o mínimo de distrações possíveis, né? E então, realmente, um local mais adequado para a gente se assemelhar ao consultório, né? Que seria presencial. Eu acrescentaria também a gente usar o fone de ouvido, né? Isso. Tanto nós psicólogos quanto os nossos clientes. Quando é uma criança, né, que já tem uma idade, né, já é maiorzinha, já consegue, né, participar da sessão mais sozinha, mais independente, ela usar o fone de ouvido, né, também. E a gente usar também para a gente tentar garantir o maior sigilo possível dessas sessões. Quando a criança é menor, realmente isso fica um pouco mais comprometido, porque o pai precisa te ouvir, né? Ou o responsável, alguém que está te ajudando ali a conduzir a sessão. Tem uma pergunta aqui da Larissa: a partir de que idade é aconselhável o atendimento online? Larissa, eu vou começar respondendo, depois a Mari vai complementar, mas na minha opinião, eu acho que todas as idades, né? Então, se a criança for muito pequena, a gente vai tentar fazer uma orientação a pais, a gente vai tentar fazer, né, um atendimento dos pais ou responsável com a criança. E se ela já for maiorzinha, já conseguir ter mais independência, né, para realizar a sessão sozinha, também não tem problema, a gente pode fazer só com a criança. Sim, eu também acho que não tem uma idade definida, eu acho que depende do profissional. Eu, por exemplo, atendo crianças a partir de 4 anos, eu acho que a Paty atende menores também, né? Com esse viés da orientação. Isso. É isso que a Mari falou mesmo. Quando é até menor de 4 anos, dá até para fazer sim também, Larissa. Mas aí é realmente mais voltado para uma orientação a pais, né? E é interessante porque o vídeo te dá uma possibilidade de você ver a interação do responsável com uma criança. Então, nós, como profissionais, a gente consegue, a partir da gente ter acesso a essa interação, a gente consegue também fazer algumas intervenções e ensinar, né, algumas formas de interação entre o responsável e a criança. Então, nesse sentido, eu acredito que todas as idades, né? Até os menorzinhos. Bom, agora a gente vai entrar mais nisso aí, que acho que também tem a ver com a sua pergunta. Como é que é, então? Quais são as dificuldades de um atendimento online infantil quando a criança é muito pequena? Né? Que é o que eu já introduzi aqui com a sua pergunta. Então, realmente, quando a criança é muito pequena, geralmente é uma orientação a pais. Então, eu já atendi crianças que tinham meses, né? 8 meses, 9 meses. Então, assim, e muitas das vezes, as crianças que eu atendia que tinham meses, né? A demanda era mais, assim, a questão de um choro muito frequente, a questão de, às vezes, uma birra, né? E a mãe não saber bem se aquele choro era um choro, às vezes, de fome, ou era um choro de dor, ou era um choro, às vezes, né, de fazer birra mesmo, um choro que tinha uma função de a criança conseguir um afeto, conseguir uma atenção ali naquele momento. Então, nesse sentido, a dificuldade do atendimento online com uma criança muito pequena é esse, porque você não vai conseguir atender diretamente a criança. Você vai atender os pais dessa criança com foco na criança. Nesse sentido, você vai agir para intervir na relação, né? Então, é interessante até propor algumas atividades, então falar para a mãe, agora você vai pedir para ela, sei lá, dizer mamãe, ou para ela buscar alguma coisa no quarto, né? Para você tentar investigar essa relação. Então, realmente, com crianças muito pequenas, é mais complicado. Então, geralmente, é interessante que o pai permaneça na sessão junto com a criança. Então, se a criança é muito, muito pequenininha, obrigatoriamente vai ser o pai junto com a criança na sessão. Já outras demandas que podem aparecer também, às vezes a mãe está tentando fazer uma introdução alimentar, por exemplo, né? E ela vem com uma queixa de que ela não está conseguindo,
Porque a criança às vezes joga os alimentos no chão, né, empurra da cadeirinha, não fica, né, sentadinha. Então, nesses momentos também, a gente pode colocar durante a sessão, marcar a sessão num horário que seja, num horário em que a criança vá receber uma alimentação, por exemplo. E aí, nós, como psicólogos, a gente tem a oportunidade de visualizar esse momento. A gente consegue ver o que a mãe faz para fazer essa introdução alimentar, por exemplo. Como que ela reage quando a criança joga tudo no chão, né? Como que é a reação dessa criança frente à mãe. E aí a gente vai conseguir orientar. Então, algumas coisas bem gerais aqui que eu posso falar para vocês desse exemplo, né? Então, depois que a criança jogar tudo no chão, quando terminar, ensinar a criança a te ajudar a limpar, por exemplo. E isso é uma consequência que pode ser ensinada, né? Ensinar o pai, o responsável, a limpar ali a bagunça junto com a criança, né? Então, assim, algumas estratégias a gente pode, observando o que os pais estão fazendo, colaborar. Já se a criança for maiorzinha, se ela conseguir se comunicar, né? Se ela já falar, se ela for um pouquinho maior, conseguir interagir mais na sessão, nesse sentido, a gente pode pedir um auxílio dos pais. E aí, a gente não vai fazer uma sessão diretamente com o pai, com orientação a pai diretamente. A gente vai fazer a sessão voltada para a criança com a presença do pai. Então, o pai vai estar ali como um mediador dessa sessão, né? Então, eu até trouxe alguns exemplos que eu até vinha conversando com a Mari essa semana. A Sana colocou aqui, fica até mais real a observação da criança no próprio ambiente. Com certeza, isso aí é um dos benefícios, assim, se a gente for pensar, né, do atendimento online, porque realmente vai ser na casa da criança com a cadeirinha dela, né, a cadeirinha de comer dela, no ambiente dela, então realmente essa observação fica cada vez mais precisa. Então, vamos lá, continuando. Se a criança for um pouco maiorzinha, já conseguir falar, conseguir se comunicar, aí o ideal é que o psicólogo peça um apoio dos pais, né? Que esses pais possam participar da sessão, o que é um ganho para os pais também. Na minha forma de atendimento, eu geralmente atendo com os pais junto com as crianças, né? Porque eu sempre vi, assim, os atendimentos, né? E tive uma ideia de que é muito mais eficaz quando você também auxilia os pais, né? Quando você dá um modelo para o pai fazer, quando você faz, depois pede para o pai fazer e depois você dá um feedback. E eu particularmente acredito que isso é muito mais enriquecedor do que você fazer uma sessão sozinha, trancada no consultório com uma criança de 4, 5 anos, por exemplo, né? Que já é uma idade em que a criança consegue falar, consegue se expressar, consegue se comunicar. Então, nesse sentido, eu geralmente peço um apoio para os pais, e eu acho que é bem legal porque a gente acaba criando uma interação também, né? E você consegue ensinar também aos pais a interagir com a criança, a colocar alguma consequência para algum comportamento, né? Então, se você observa ali alguma dificuldade do pai, a gente também tem mais condições de intervir, de talvez ensinar alguma coisa que seja mais eficaz, mais efetiva naquele momento, né? Então, deixa eu ver aqui, eu coloquei aqui alguns exemplos para dar para vocês. A criança que às vezes, vamos pegar uma criança aqui de 5 anos, 5, 6 anos, talvez fique inquieta, né, na cadeirinha. Talvez essa criança tenha dificuldade de ficar 50 minutos de uma sessão sentada na cadeira olhando para um celular, né, vendo a terapeuta. Então, nesse sentido, você pode ali criar técnicas para você conseguir fazer com que essa criança passe mais tempo sentada na cadeirinha, né? Você pode deixar a sessão mais lúdica para que ela fique mais tempo sentada. Você pode deixar a sessão mais atrativa, a gente vai falar mais para frente como é que a gente pode fazer isso. A gente pode também colocar alguma consequência se a criança se levantar. Então, se você se levantar, a gente vai ficar um tempinho sem jogar, né? Então, a gente vai ensinar as crianças que os comportamentos dela têm consequências, né? Então, se ela fica sentadinha na cadeirinha, ela tem a oportunidade de jogar, de brincar. Mas se ela levanta, então ela não vai ter, por um tempo, essa oportunidade de brincar, de jogar. E aí, desde criança, a gente já começa a ensinar que os nossos comportamentos têm consequências, né? Então, caso a criança levante da cadeira, deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui para falar para vocês. A outra dificuldade é a gente pensar numa sessão que realmente vá fazer a criança se interessar pela sessão,
né? É bem complicado. Alguém colocou aqui que técnicas podem ser usadas. A gente já vai falar sobre essas técnicas daqui a pouquinho, tá, Leandro? Então, as dificuldades são essas, né? De você conseguir manter a criança ali atenta à sessão, de você conseguir fazer com que ela realmente converse com você, de que ela responda as suas perguntas. E uma das coisas que são mais importantes também da gente ensinar para as crianças em um atendimento infantil online é fazer a criança dizer frases completas. Fazer a criança manter diálogos, fazer a criança te contar coisas, porque às vezes você precisa saber de alguma coisa que aconteceu da criança lá na escola. E às vezes o diálogo dela não é completo, não é contínuo, ela não consegue manter um diálogo com alguém. Então, nesse sentido, a gente, com o atendimento online, a gente também deve focar nisso, para que a criança mantenha diálogos frequentes, contínuos e completos. Então, geralmente eu trabalho com as minhas crianças para que elas me contem sobre a semana, para que elas me contem como elas estão, né? Então, quando elas me contam sobre alguma história, eu tento também ouvir. Isso também faz com que a criança fique mais atenta à sessão, né? Com que a criança também consiga te escutar, te responder as suas perguntas. Isso também auxilia quando um pai vai perguntar para a criança o que aconteceu na escola, por exemplo. Né? Ela tende a ter um diálogo mais completo, a explicar mais coisas para o pai, ao invés dela falar, brinquei. Né? Então, eu geralmente não aceito muito esse tipo de resposta. Eu falo, brincou de quê? Brincou com quem? Né? Para fazer com que a criança me conte mais coisas. Isso também ajuda no vínculo terapêutico, com certeza. A Larissa está perguntando aqui, o vínculo na primeira sessão online, vocês sentiram diferença? Larissa, realmente, eu particularmente acho que o vínculo pode ficar um pouco comprometido na sessão online, sim, porque você não tem algumas ferramentas que você tem no presencial, que é o contato físico com a criança, que é um abraço, né? Então, assim, geralmente quando eu termino as minhas sessões, eu dou uma balinha para as crianças. Então, no atendimento online, eu não consigo fazer isso. Então, realmente, isso é um dificultador. Mas eu acredito que o psicólogo fazendo um bom vínculo com a criança, perguntando sobre o que ela gosta, escutando o que ela tem para falar, eu acho que isso diminui esse problema de dificuldade de vínculo, né? Então, nas primeiras sessões, o interessante é que a criança possa falar do que ela gosta, né? Você perguntar do que ela gosta, você escutar sobre o que ela quer falar. E eu acho que isso vai fortalecer esse vínculo. Aí eu vou deixar a Mari complementar e falar um pouquinho das crianças maiorzinhas agora. Uhum. Sim, então, eu particularmente não atendi uma primeira sessão online, como a Larissa perguntou, mas eu atendi uma criança que eu tinha atendido, por exemplo, uma sessão só, presencialmente, e aí já passamos para online. E eu senti que teve uma demora, assim, desse tempo para conseguir se abrir mais, né? Mas realmente a gente vai puxando isso por meio do lúdico. Quando a criança não fala muito, a gente traz, por exemplo, para o desenho, para a brincadeira com bonecos, para ela ir começando a contar a partir desses jogos. E depois a gente ir modelando o relato dela, né? Para ela conseguir fazer essas frases mais longas, como a Paty mencionou. A gente pulou uma pergunta que já passou tem um tempo, que foi do Vitor, que era a questão do atendimento online, como que está no momento, já que justamente tem vários familiares em casa, né? Esse apoio dos pais, como a gente já comentou, é muito importante, principalmente, não principalmente, com as crianças menores e maiores, mas com as maiores, vem muito nesse sentido do sigilo, né? Deles conversarem com a criança e a criança se sentir segura de que eles não vão ouvir. Então, pode fazer um combinado, né? De, sei lá, os pais estarem com fone de ouvido também em um outro cômodo, trabalhando, ou fazendo outras atividades. A criança está num ambiente separado, com a porta fechada, para ela se sentir mais à vontade e ter esse combinado. Mas realmente é um desafio. Tem locais que, né, não tem esse espaço grande para ficar separados, então depende muito dessa confiança também em família, né? Que Com certeza. a gente vai construindo. Mas então, quanto às crianças maiores, nesse sentido de trazer a criança para a sessão, ela realmente estar envolvida e ter interesse, eu uso muito no início a criança me mostrar as coisas que ela gosta. Então, os jogos que ela gosta, séries que ela assiste, desenhos, brincadeiras.
E justamente, como a Paty já comentou, a gente, por estarmos tendo acesso à casa da criança, já é um privilégio que ela pode ali pegar o brinquedo favorito dela, pegar um jogo, uma fantasia, e a gente ir perguntando a partir disso, explorar os personagens, por exemplo, dos jogos de desenhos, que tem características que podem ser semelhantes às características da criança ou características que ela gostaria de ter. Então, eu tenho uma criança que. Eu tenho, ó, Raquel. Eu atendo uma criança que gosta muito de jogos no computador, né? Então, às vezes, ele está comigo no computador e pega o tablet e vai me mostrando o jogo no tablet. E a gente vai explorando isso. Só que é uma faca de dois gumes, porque também tem momentos que ele se distrai e fica jogando o jogo e esquece que a sessão está ocorrendo. Então é importante a gente colocar esses limites também. Dar um tempo para ele me mostrar o que ele tem interesse, a gente perguntar e estar atento a isso, mas também colocar o momento da gente propor nossas atividades e fazer, né, fazer coisas que têm a ver com o objetivo terapêutico. Nesse caso, eu também fico pensando, Mari, assim, é legal também, o que eu faço é assim, vamos fazer então o que você quer e depois a gente faz o que eu quero, né? Então, a gente faz uma coisa que você escolhe e uma coisa que eu escolho. E aí, geralmente, a que eu escolho é antes para que funcione como um reforçador, a coisa que ele vai escolher. Né? Então, vamos fazer rapidinho aqui o que a tia Patrícia quer, e aí, logo que a gente acabar, a gente vai fazer isso daí que você está sugerindo. Né? Então, eu geralmente coloco isso que a criança até se envolve mais na tarefa que eu tô colocando para ela, e aí eu cumpro a minha palavra. Quando eu acabo, eu falo, ok, agora a gente vai fazer o que você sugerir. Sim, sim. Pode falar. Não, eu ia falar só porque isso é legal também, porque a gente começa a entender do que a criança gosta, começa a entender melhor as sugestões dela, né? E aí é também um material para a gente trabalhar. O que fez aquela criança escolher te contar sobre aquilo que ela contou? O que fez aquela criança escolher te mostrar um carrinho específico? Né? Então, também é um material aí para a gente conseguir investigar e entendendo, né, o comportamento daquela criança. E tem uma questão... As pessoas estão perguntando, rapidinho, desculpa, Pode Mari. falar. As pessoas estão perguntando do lúdico, a gente já vai falar. A Mari está falando aqui das dificuldades ainda dos atendimentos. Aí assim que a gente terminar, a gente vai falar um pouquinho como é que funciona esse lúdico das perguntas. Mas a gente não esqueceu, não, das perguntas. Sim. Em relação a isso de ser uma faca de dois gumes também, ter a família em casa, que mesmo que a gente dê todas as orientações, pode ter um momento que um outro membro da família, por exemplo, um irmão mais novo, vai interromper a sessão. E isso também é muito rico, da gente ver essa interação, às vezes até uma discussão, né, entre os membros da família. E essa questão do atendimento online traz esses desafios, por exemplo, eu ouvi o relato de uma outra profissional, né, da criança querer mostrar uma fantasia, por exemplo, e tirar a roupa e querer trocar ali na frente do psicólogo. E de colocar esses limites, né? Conversar com quem que você faz isso, como que é essa questão de você ficar, né? Se trocar roupa na frente de outra pessoa, dela entender que também tem uma seriedade nisso, né? Que ela sente tão à vontade, mas que não é bem assim. É verdade. A Kátia colocou aqui que precisa gravar. A gente vai deixar gravada a live, vai dar tudo certo. Inclusive, até queria falar aqui uma coisa da psicopedagoga Kátia, que eu indico algumas pessoas para ela, né? A gente faz aí um trabalho em conjunto, multidisciplinar, e ela que me falou uma possibilidade do Zoom, né? De que você pode compartilhar, além de você compartilhar a sua tela, ou seja, o seu cliente, a criança vê no computador dele tudo que você está vendo no seu, né? Ela vê a tela do seu computador, então tudo que você abrir no computador, a criança vai ver, vai ter acesso. Também compartilha o mouse. Ou seja, a criança pode mexer no mouse dela e ela altera o seu computador. Né? Ela altera o que você está mexendo. Então, isso também pode ajudar até em pesquisas, em análise do comportamento também. Eu tenho alguns colegas que vão fazer até pesquisa
né, com esse instrumento, porque realmente é um instrumento rico, assim, nesse sentido de o cliente, a criança, conseguir alterar e mexer na nossa tela do computador. E o Zoom dá essa possibilidade no aplicativo. Se você baixar ele pelo computador mesmo, para uma página do navegador, ele não dá essa opção. Mas se você baixar ele no computador e executar, ele te dá essa opção de compartilhar o mouse também. Então é bem legal. Interessante. Você quer passar já para a parte das sugestões, a parte do... Podemos ir, então. Então tá. Então, primeiro de tudo, a gente com certeza vai trabalhar essa questão lúdica com as crianças, né? Da mesma forma que a gente, com os adultos, a gente trabalha mais conversando, com as crianças não adianta. Se a gente ficar só conversando, a gente não vai conseguir manter a criança ali na sessão, né? Então, com uma criança, realmente, a gente tem que fazer uma sessão um pouco mais lúdica. É claro que a gente também vai trabalhar para que ela converse com a gente, que nem eu falei anteriormente, né? Para que ela fale frases completas, para que ela nos conte histórias. A gente também vai ensinar esse repertório, né, para criança, de comportamento. Mas a gente vai utilizar coisas lúdicas. Esse é um desafio no atendimento online, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, eu e a Mari pensamos aqui em algumas coisas. Eu já comecei a falar do Zoom, então eu vou falar dele. Uma estratégia é utilizar o Zoom. Você compartilha a sua tela com a criança e compartilha o mouse. Tem uma outra indicação também da psicopedagoga Kátia, foi um site que chama Afinando o Cérebro. Afinando o Cérebro. Os profissionais podem pagar, né, para ter acesso a todos os recursos do site, a todos os jogos, mas tem uma parte que é gratuita. Então, os pais também que não sabem o que fazer com as crianças na quarentena, esses jogos são bem, bem legais, assim. Eles ensinam bastante coisa, né, para as crianças, então fica aí uma dica também para os pais trabalharem com as crianças, né? Então, tem alguns jogos que podem trabalhar as emoções, outros vão trabalhar a parte auditiva, a parte de contar, né? Tem um jogo que eu gosto bastante, ele faz uns barulhos de buzina e a criança tem que identificar quantos barulhos foram, e ela clica lá na quantidade de carrinhos correspondente à quantidade de buzinas do carro. Então, isso vai trabalhando, além de trabalhar a criança saber contar, a criança ter, né, acesso aos números, também a parte auditiva da criança, né? Então, eu vejo que essa ferramenta é bem importante, essa do Zoom, né, com essa oportunidade aí. Eu acho que isso deixa a sessão mais interativa também. Deixa eu falar, uma outra coisa também que é legal, são você compartilhar com as crianças algumas historinhas. E aí lá no YouTube eu vou deixar uma dica para vocês que chama Histórias da Gigi. Histórias da Gigi. Toda semana eles postam alguma coisinha lá. Tem várias histórias que são educativas, que dá para você passar esse vídeo no seu atendimento e conversar com a criança sobre a moral da história, sobre o que o vídeo falou, né? Então tem vídeo que vai falar sobre a mentira, tem vídeo que vai falar sobre a relação com os amigos, de algum menininho que é muito nervosinho e bate nos colegas da escola, por exemplo. Então, é um material muito rico para você trabalhar com as crianças. Então, você pode compartilhar a sua tela, abrir no YouTube, abrir lá o vídeo, né, e você pode compartilhar com a criança, ela assiste o vídeo e depois vocês conversam sobre o que é importante ali naquele vídeo. Vou deixar você falar um pouquinho aí, Mari, depois eu acrescento, Mari. Tá bom. Bem legal a sua dica do Zoom, né? Não conhecia essa questão do mouse, mas compartilhar a tela eu uso muito, praticamente toda a sessão, porque o Skype e o Google Meet e o Hangouts também possibilitam compartilhar a tela. É bem... E eu tenho usado muito um site que chama Cleki, Leki.com, que é um site como se fosse o Paintbrush, que tem da Microsoft, só que online. Então, ali você pode adaptar vários recursos que são no papel, né, no consultório, e levar para lá, porque você consegue adicionar imagens e colocar também camadas, né? Colocar uma imagem sobreposta a outra.
E você pode desenhar. Então, tanto a criança pode colocar no computador dela e ela compartilhar com você, quanto você colocar e escrevendo e desenhando também. E, por exemplo, nesse recurso, eu tenho feito com alguns atendimentos uma roda, que são 3 círculos, um dentro do outro, que seriam das relações que a criança tem, as pessoas próximas. Mas é mais para as crianças maiores, né? Aí com uns 10 anos. Então, aí eu peço para a criança escolher personagens que represente a ela mesma e a pessoas da sua casa, os colegas que ela quer colocar. E ela coloca ali quem está mais perto dela, quem está mais distante. E a partir dos símbolos, né, ou dos personagens que ela escolhe, a gente também consegue explorar as características dessas pessoas ao seu redor, as suas relações sociais, né, quem ela gostaria que tivesse mais próximo e não está, quem está faltando ali, né? É bem interessante esse recurso. E também tem um jogo. Eu tô também olhando meu papel aqui com algumas anotações. Eu gosto bastante de usar o Gartic.com, também para as crianças maiores, que seria como uma imagem em ação online, né? Que você consegue desenhar. Tem as categorias, né? Você aparece lá uma palavra, você tem que desenhar para o outro adivinhar. Então, uma hora o terapeuta desenha, outra hora a criança. E por meio disso, você também pode fazer com mímicas, né? Para trabalhar essas habilidades motoras da criança. E normalmente é bem divertido. E também o outro que é o Stop, que é como se fosse a dedonha, que, né, aparece uma letra e aí você tem as categorias e você tem que lembrar o número máximo de... Não, perdão, tô confundindo, não é o número máximo. Dentro de cada categoria você tem que escrever uma palavra com aquela letra. Então, animal com A, aranha. Aí, comida com A. Enfim, aí você vai escrevendo, né? E a criança também. São 2 sites que eu tenho usado. Você quer complementar? Que eu tô olhando aqui. Um outro site também legal tem alguns sites que você coloca lá no Google, né? Então, esses jogos online e tem muitos sites com jogos grátis também. Né? Então, tem alguns que são interessantes para trabalhar com criança, né? Depende do foco, pra gente depende do nosso foco. Né? Então, geralmente, o que a gente faz? A gente define, eu quero trabalhar o que com a criança? Eu quero trabalhar resistência à frustração. Então, se eu quero trabalhar isso, que jogo que eu vou usar para conseguir trabalhar isso com ela? Então, geralmente, essa que é a lógica para a gente montar o atendimento online, né? Uma outra coisa que eu queria deixar aqui registrada é que psicólogo não trabalha só os 50 minutos da sessão, tá, gente? Então, assim, a gente monta a sessão, a gente faz os 50 minutos da sessão, a gente faz registro de sessão, a gente planeja a próxima sessão. Então, assim, realmente, e o trabalho com criança... Exatamente, o trabalho com criança, embora seja muito interessante, mas ele também exige recursos do terapeuta nesse sentido, né? De entender que jogo que eu vou usar para conseguir alcançar a meta que eu quero. Né? Então, um jogo que eu gosto muito, que funciona, e ele é rápido, é o vivo ou morto com as mãos. Então, eu ensino para as crianças vivo, morto, e aí eu peço para ela fazer e eu vou falando. Né? Esse é um jogo muito legal para trabalhar resistência à frustração, por exemplo. Ele é simples, você não precisa de nenhum recurso, só mesmo estar em contato com a criança, e você pode trabalhar com ela o vivo ou morto, né? E quando ela errar, você vê como é que ela vai reagir, e aí você dá a consequência para isso, né? Ensinando que a gente vai errar, ensinando que as pessoas erram. Isso é importante a criança aprender desde cedo, né? Porque senão é aquele adulto que cresce e não sabe lidar com frustração. Então, esse é um jogo interessante, né? Esses jogos online aí que estão aí disponíveis também são interessantes. Eu poderia listar vários aqui para vocês, mas realmente eu precisaria saber qual é a demanda para indicar melhor algum jogo, né? Mas esse do Vivo ou Morto é legal para trabalhar a resistência à frustração. Tem o jogo das perguntas, né? Acho que a Mari também ia falar um pouquinho dele. A gente faz assim. Aliás, é o jogo das palavras, gente, desculpa. O jogo das palavras. A gente define um tema. Então, vamos supor que a gente defina cores. E aí a gente vai fazendo. Ou eu faço com a criança, ou eu peço para a criança fazer com o responsável.
Então, a gente definiu cor, e aí a criança começa azul, aí o pai fala amarelo, aí ela fala verde, né? Então, geralmente, quem tem mais chance de conseguir ganhar são os pais, são os adultos, né? Então, é uma possibilidade, uma oportunidade de você ver como é que a criança vai reagir perdendo no jogo, né? E perdendo com frequência. Então, você vai, então agora o tema é carro, então agora o tema é personagem. Aí uma coisa legal de você fazer é também colocar temas que são de maior probabilidade da criança saber. Então, personagens infantis. Agora de desenho infantil. E aí cada hora um fala, quem não souber, perde o jogo. Né? Então, se eu falo verde, o outro fala azul, eu falo amarelo, aí a outra não sabe, perdeu o jogo. Né? Então, essa é uma outra estratégia também que não precisa, né, de muita coisa. A gente, na interação, a gente consegue fazer esse jogo das palavras. Sim. Uma outra técnica é a questão de usar figuras, né? Que pode ter um mundo de possibilidades a partir daí. Tanto você colocar várias figuras e pedir para a criança contar uma história a partir delas, montar uma linha de raciocínio, você vê se ela consegue encadear esse pensamento e a fala, né? E também mesclar, por exemplo, uma palavra, uma imagem, uma emoção. E aí a criança tenta montar ali uma situação com aquilo. Também você pode colocar figuras com situações diferentes e ver se remete a ela algo que aconteceu na semana dela. Ou com quem se aparenta mais da sua família aqui nessas figuras. E você, né, o psicólogo já separa algumas figuras para esses momentos. E por meio das figuras a gente também consegue trabalhar, por exemplo, as emoções, né? Com certeza. Tem tantas formas, né, das emoções. E é um tema que acho que quase toda terapia infantil vai acabar tocando, se não toda, né? Porque... É verdade. Você falou das figuras, Mari, eu lembrei também que eu costumo fazer um joguinho, eu geralmente escolho 2 figuras, né? Então, por exemplo, eu escolho, sei lá, meu tema é comida, né? Fast food, aí eu coloco lá uma imagem de um cachorro quente e uma imagem de um sanduíche. E aí eu falo para a criança, você tem que adivinhar do que seu pai gosta mais. Se ele gosta mais de cachorro quente ou de sanduíche. Aí a criança fala a resposta dela e depois eu ensino ela a perguntar para o pai com a frase completa. Então ela tem que dizer para o pai, pai, você gosta mais de cachorro quente ou de hambúrguer? Aí a criança fala a frase completa. E aí depois o pai responde e a gente vai vendo se ela conseguiu acertar, né? Fazer a pergunta toda e se ela conseguiu acertar. A gente vai somando os pontos e aí a criança vai vendo se ela vai acertando, se ela vai errando. Então é uma forma de interagir com o pai, é uma forma da gente mostrar para a criança que mesmo se ela errar alguma coisa que o pai dela ou a mãe goste mais, não vai ter problema. O pai vai continuar amando do mesmo jeito, a mãe vai continuar amando do mesmo jeito. E é uma oportunidade da criança aprender mais sobre o pai, sobre a mãe, sobre o que ele gosta. Né? A gente não tem a obrigação de saber tudo sobre as pessoas que a gente ama. A gente pode perguntar, a gente pode ter dúvida, a gente pode aprender. Né? Então, nesse sentido, a gente vai ensinando para a criança que ela não precisa saber tudo, porque muitas crianças ficam com medo de jogar esse jogo e falam assim para mim, ai, tia Patrícia, mas e se eu errar? A minha mãe vai ficar muito chateada comigo se eu errar. Né? E a gente vai trabalhando isso com a criança, porque às vezes a gente tem uma ilusão, que às vezes pode ficar até na vida adulta, de que se a gente não fizer as coisas para agradar os outros, ou que se a gente magoar os outros de alguma forma, a gente não vai ser mais amado. Né? Então, de alguma forma, a gente pode até levar isso para a vida adulta. Então, é um jogo extremamente interessante para ensinar várias coisas para a criança, né? Na relação com o pai, a fazer pergunta, a descobrir que não tem problema errar, ou não tem problema não saber alguma coisa sobre o pai. A Larissa colocou aqui a construção do álbum da família. Com certeza, esse é um recurso muito legal também. Né? Você pode pedir fotos de pessoas da família para os familiares e construir com a criança. E dá para construir online, né? Montando no Word, em alguma coisa, alguma ferramenta que você abrir. E também dá para você fazer pegando algumas imagens da internet e falando para a criança, vamos escolher alguma que represente a mamãe. Vamos escolher alguma que represente o papai. E você vai perguntando para ela, para você entender o motivo daquela criança ter escolhido aquela imagem para representar cada uma das pessoas da família dela. Né? Então, supondo que ela escolha, vou dar um exemplo aqui, né?
uma imagem do pai com com a imagem de uma figura de um homem com a cara bem fechada, assim, né? Bem séria. Então você pode conversar isso com a criança, né? O que te fez escolher essa imagem para representar o seu pai? E escutar o que ela tem para falar, né? Vai que ela fala, não, eu achei que essa aqui é bem parecida com o meu pai, porque ele é bem bravo mesmo. Ele tem bem essa cara aqui. Né? Então você já vai conseguindo ter aí material para você ir trabalhando com a criança. Então realmente essa construção do álbum da família é bem importante. Você tem mais alguma sugestão, Mário? Ou a gente pode passar aí para as atividades que a gente pode sugerir para os pais? Então, só tem mais algumas aqui que eu depois vi. O uso do origami também é um recurso. Por exemplo, você envia, né? Coloca lá, compartilha a tela para a criança de como é o origami e o passo a passo. E você vai fazendo com ela, né? Ao mesmo tempo, você pode ver aí o segmento de regras, o quanto que ela consegue obedecer ao que você está pedindo, aos comandos. Também a paciência, quanto tempo ela vai conseguir ficar ali concentrada. E também a resistência à frustração, né? Caso ela não consiga, ou o origami da psicóloga ficar muito mais bonito do que o dela. Por conta até, né, da questão de uma habilidade motora mesmo, ela lidar com isso. Se for uma criança muito musical, que gosta muito das músicas, a gente pode também trabalhar com músicas na sessão, ou fazer uma playlist com músicas que a criança gosta, e trabalhar em cima disso, né? Mostrar também esse interesse por esse gosto dela. Então, jogos de perguntas, a gente também pode usar jogos que a gente usa na própria clínica. Por exemplo, aqui eu tenho essa caixa mágica de perguntas para crianças. E a gente pode, para não ficar um interrogatório, né, uma pergunta atrás da outra, usar no meio de outros jogos. Quando alguém perde ou alguém ganha, responde uma pergunta. E aí a gente vai conhecendo mais sobre ela, sem ela perceber, né, que tá de uma maneira chata, que tá só respondendo várias perguntas. Mário, vou te sugerir abrir aí a sua caixinha, já que você está com ela, e ler uma para o pessoal entender como é que funciona. É mais uma pergunta motivadora, assim, que vai ajudar a gente a ter um norte para interagir com a criança. Sim. Então, a primeira que apareceu aqui foi assim: se você pudesse se transformar em um adulto agora, que adulto você gostaria de ser? Por quê? E aí a gente pode ver se ela vai nomear alguém da família, se vai ser alguém, né, da televisão, por exemplo. Tem perguntas que são mais em relação às emoções. Tem essa aqui: qual é o seu melhor amigo ou amiga? A gente consegue, né, ver as pessoas para ela que são importantes. Melhor lugar que você já viajou, brincadeira favorita, o que te deixa mais irritado, enfim. Gente, acho que a gente poderia fazer uma live só de ferramentas, assim, né? Do que a gente poderia usar. A gente tentou pegar algumas, assim, que fossem mais fáceis, até para os psicólogos que estão aqui ouvindo a gente, né? Conseguirem colocar em prática já nos seus atendimentos. Mas se vocês tiverem também dúvida ou quiserem saber mais, vocês podem mandar mensagem pra gente que a gente fala e as sugestões, fala o que a gente tá fazendo também, né? A gente tentou falar aqui, mas realmente tem bastante coisa, muita estratégia legal. Tem jogo da velha, que você pode tentar fazer com a criança ou online, tem um jogo da velha grátis online, tem um jogo, você pode fazer então no papel, pedir pra ela ir te mostrando, né? Tem vários jogos que você pode ir estimulando a criança, né, para ela ir trabalhando. Tem o jogo de você mostrar algumas fisionomias para a criança, né, uma fisionomia triste, uma fisionomia feliz, uma fisionomia brava. E aí você vai perguntando para a criança: quem é que fica assim? Né? Quando é que você lembra de alguém que ficou assim? A criança pode ir te contando algumas histórias aí, né, que ela lembrar. Então tem uma série de atividades que podem serem feitas. A gente quis deixar para esse final aqui para falar para vocês. Estou adorando a live, gostaria de saber se vocês estão atendendo crianças autistas online, como está sendo a experiência. Então, eu não atendo crianças autistas, nem presencial, nem online, né? Se vocês quiserem indicação, eu deixo a Karine, ela é muito maravilhosa, eu acho que ela até está aqui assistindo a live. Se ela tiver, Karine, manda um oi aí,
que a Karine atende crianças autistas, atende online, né? Então ela pode falar um pouquinho melhor depois aí com você no privado. Ela atende, é uma ótima profissional, eu super indico, mas eu realmente não atendo crianças autistas, eu só atendo crianças que a gente chama de típicas, neurotípicas, né? Porque o meu atendimento é mais também voltado para orientação a pais, então é um atendimento bem das crianças junto com os pais, né? A minha forma de atender. A Mari acho que também não atende, né? Autista? Também não. Como tem tantos profissionais excelentes que são mais especializados nisso, eu também prefiro indicar para essa criança ser mais bem assistida, né? Já que não é meu foco de estudo. Exatamente, porque é realmente assim, é que nem a Mari falou, né? É um foco. Assim, as pessoas têm que. A gente faz escolhas, né? Então, a gente se especializa em algumas coisas, né? Então, não é o nosso caso aqui. E aí, a gente queria deixar para a gente passar para o momento de responder as perguntas de vocês, algumas dicas, né? Então, o que minha criança está em casa comigo, na quarentena, o que eu faço com ela? Na outra live, a gente até chegou a dar algumas dicas, vou até retomar algumas e dar outras, a Mari vai falar um pouco também. Então, primeiro de tudo, eu acho que a gente pode trabalhar com a criança que está em casa, atividades para desenvolver autonomia, independência e individualidade. Então, nesse sentido, a gente pode buscar algumas atividades que promovam isso na criança, né? Então, uma primeira sugestão que eu colocaria seria a criança arrumar a sua própria cama, por exemplo. Já que as pessoas, provavelmente muitas das famílias, né, não tem mais o apoio de uma faxineira, não tem mais um apoio terceirizado como tinha antes, e a própria pessoa está tendo que fazer, então também não tem nenhum problema dividir isso com a criança, né? Ela pode arrumar a própria cama dela, ela pode guardar os brinquedos, né? Ela pode ajudar em algumas pequenas tarefas da casa, como ela ajudar. Uma estratégia legal é você comprar um banquinho para a criança poder subir no banquinho e lavar algumas coisas de plástico, de preferência, coisas que ela tenha usado anteriormente, que ela tenha sujado. Aquelas vassourinhas eu sempre indico, aquela vassourinha pequenininha de criança, que tem a vassourinha e o rodinho, né, para a criança limpar, de preferência o que ela sujou, ou então ela ajudar a mãe a limpar a casa. Então, mesmo que ela não ajude de fato, mas você vai incentivando a criança ali a pegar a vassourinha, empurrando alguma sujeirinha que tiver no chão. Uma outra coisa que a gente pode colocar é a criança para lavar. Então, tem algumas famílias que lavam carro, que lavam moto. E muitas das crianças, né, que eu até oriento isso, elas adoram, assim, elas acham muito divertido ajudar o pai, a mãe a lavar o carro, a moto da família. Né? Então, é uma atividade interessante também, porque você vai... Eu vejo que muitos pais estão tendo dificuldade nessa quarentena de tirar a criança da tela do computador, né? Ou tirar a criança do celular. Então, a criança acaba ficando muito tempo no videogame, no celular. Então, colocar a criança em tarefas do dia a dia, em tarefas que os pais estão realizando, é uma estratégia que pode ser muito interessante, né? Porque elas vão aí participando junto com os pais. Deixa eu ver aqui, para nosso tempo tá acabando, vou tentar falar rapidinho. Uma outra coisa também que a gente pode fazer é a gente pedir para a criança fazer algumas atividades, além de fazer atividades com os pais, fazer algumas atividades diferentes sozinha. Então, faz um desenho aí para mim, ou faz um desenho para você entregar, sei lá, para sua vovó, quando a gente pudesse encontrar, ou para você mostrar para a vovó numa chamada de vídeo, né? Ou as crianças que já escreve uma cartinha para alguém. Então, essas atividades também são legais. Porque além delas irem ajudando a criança, né, a se distrair, não ficar sempre no computador, elas ainda auxiliam em outras coisas. Então, ajudam a criança a escrever, melhorar uma redação, por exemplo, ou auxiliam a criança nos desenhos, né, a melhorar o desenho, a pintar. Né? Então, usar giz de cera, usar, às vezes, tinta, se for uma criança maiorzinha, que o pai não vai achar que vai fazer muita bagunça. Né? Colocar a criança lá para brincar com tinta. Tinta é uma coisa muito legal que dá para os pais fazerem com criança em casa. Né? Eu faço no consultório, mas no online não dá. Então, assim, algumas estratégias também para que a criança possa interagir ali, né? E possa não ficar só no videogame, ou no computador, ou no celular. Sim. Só para complementar,
Uma sugestão também, se a criança tiver algum animal de estimação, um cachorro, um gato, algum outro, de ajudar a cuidar, né? Colocar a comida, colocar a água, limpar, Aham. levar para passear. Também ajudar, por exemplo, a retirar o lixo da casa, colocar um saco novo, depois lavar as mãos. Enfim, atividades que também ajudam a ensinar essas habilidades tão importantes, né, relacionadas à autonomia. E também os pais talvez sentirem que estão sendo ajudados de alguma forma também, né? Ou que no futuro, quando as crianças conseguirem aprender melhor, vai ser uma responsabilidade atribuída a elas e uma responsabilidade a menos para os pais, que nesse momento já estão tendo que lidar com tanta coisa, né? É verdade, com certeza. E Pode ser assim, que. acho que também. Pode falar. Não, não. Eu ia perguntar se você ia para as perguntas que você já tinha aí. Ah, tá. Eu acho que é melhor a gente ir. Eu ia falar, mas é melhor a gente ir para as perguntas, porque senão não vai dar tempo. Depois a gente pode tentar, quem sabe a gente não faz uma live de estratégia só, né, Mário? Que aí dá mais tempo da gente falar. Bom, então, primeiro, muito obrigada pelas perguntas que vocês mandaram. A gente tem pouco tempo, a gente vai ver o que dá para responder aqui. Vamos lá. Uma primeira pergunta foi: como têm sido os atendimentos infantis em tempos de pandemia? Então, acho que essa a gente já respondeu, né? É um desafio muito grande, tem as dificuldades que a gente falou e tem as estratégias que a gente está usando para conseguir manter o atendimento dessas crianças também, além dos atendimentos dos adultos. A segunda pergunta: como faz para aumentar a concentração de uma criança de 7 anos? Você quer começar, Mário? Ou começo? Pode começar. Bom, então essa pergunta é muito interessante, porque eu acho que antes da gente entender o que eu posso fazer para aumentar a concentração, é interessante eu descobrir o que tira a concentração da criança. Então, para isso, eu vou ter que observar. O que será que está tirando a concentração dessa criança de 7 anos? Né? Uma outra coisa interessante é descobrir o que eu estou chamando de concentração. O que eu estou chamando de concentração? É a criança ficar sentada para fazer a tarefa da escola? Né? É a criança terminar a tarefa toda sem ficar enrolando? O que eu estou chamando de concentração? O que eu quero que a criança realmente faça quando eu falo que eu quero que ela se concentre? E a partir do momento que você descobrir o que é que você espera da criança em termos de comportamento, o que você quer que ela faça, e descubra o que está tirando a concentração da criança, você tem como agir sobre isso. Então, você pode, nesse sentido, colocar alguma coisa assim, supondo que seja a iluminação, você está percebendo que a iluminação está fraca. Você pode ir lá e melhorar a iluminação do local onde a criança está estudando. Ou uma outra coisa que acontece muito agora em tempos de quarentena, a criança, às vezes, faz a atividade da escola na sala. Então, nesse sentido, muita gente passa, né? Pode ser próximo da cozinha, tem alguém fazendo almoço, tem gente conversando. Isso também tira a concentração da criança. Então, se você achar que é isso, colocar a criança para fazer essa tarefa da escola num outro local, né? Ou numa mesinha dentro do quarto dela com a porta fechada. Então, se você acha que é o barulho, você pode dar um jeito ali nesse barulho. Se você acha que é a iluminação, você pode dar um jeito na iluminação. Então, descobrir o que também pode tirar, o que pode também estar tirando a concentração dessa criança é também importante para a gente conseguir agir sobre isso. E definir o que eu estou esperando em termos de comportamento da criança. E caso ela levante da cadeira, ela fique inquieta e eu estou chamando isso de desconcentração, eu posso tratar como um comportamento que a gente chama de inadequado, de desobediência, por exemplo. Né? Eu vou tratar esse comportamento de desobediência. Então, eu posso consequenciar com um castigo, né? Ou eu posso, então, falar para a criança: não, vamos fazer aqui rapidinho, quando a gente acabar, a gente vai dar uma voltinha de bicicleta, se der, né? Se for viável, dar uma voltinha de bicicleta no pátio de casa, ou quem mora em casa, né? Ou quem mora em apartamento, se der para descer. Não sei como é que tá, né, em termos de quarentena. Mas talvez descobrir essas coisas facilite, né, conseguir fazer a criança ficar mais concentrada. Sim, eu acho que a Paty deu ótimas dicas e realmente essa questão do ambiente é super importante, que a gente não vê que tem várias outras variáveis concorrendo à atenção da criança ali. E isso tanto para terapia, né, para a gente conseguir que ela preste atenção, quanto para os estudos. Então, se for uma mesa, tirar o máximo de objetos que estão ao redor, criar todas essas condições
favoráveis mesmo para a criança prestar atenção. Se ela está falando com a gente no computador, tirar o celular de perto, por exemplo. É, enfim, né? E acho que é por aí. Aham. Bom, a gente vai responder mais uma última pergunta só, porque só vai dar tempo de mais uma, e a gente vai encerrar essa live aqui. Mas eu não sei se a Mari pode, se ela puder, a gente abre de novo para responder as outras perguntas, tá? Se não, eu vou abrir aqui no meu e a gente responde as outras numa próxima, porque daqui a pouco o Instagram vai cair a gente aqui. Então vamos responder a última. Quando a criança está agitada e não quer fazer as atividades, qual a melhor forma de intervenção? Nesse sentido, acho que essa pergunta também tem a ver com a anterior. Você tem que entender o que está causando essa agitação na criança. É ter muita gente movimentando a casa? Né? É ter uma janela próxima que ela está muito curiosa com o que está acontecendo lá, então ela não consegue se concentrar na atividade? Então, nesse sentido, entender o que está contribuindo para a agitação dessa criança, tirar o máximo de estímulos que a gente conseguir tirar, né, que estão impedindo essa concentração. E talvez também uma outra estratégia interessante seja ver que tipo de tarefa essa criança está fazendo. Se ela está dando conta de fazer essa tarefa, porque às vezes é uma tarefa muito além da idade dela, ou muito difícil para a criança, ela também fica inquieta e agitada. Porque a gente, quando a gente não dá conta de fazer alguma coisa, isso faz com que a gente sinta várias emoções, né? A gente se sente frustrado, a gente se sente triste. Então, entender se essa tarefa que a criança está realizando está condizente com a idade dela, né, para entender se isso também não está prejudicando. Sim. Não sei se vai dar tempo de falar. Já esqueci o que ia dizer. Ah, sim, do mesmo jeito que nós adultos, né, precisamos de pausas quando estamos estudando para concentração ficar melhor, na criança também. Então, não exigir que ela fique muito tempo. Para crianças de 4 anos, ficar mais de 10 minutos sentada já é muito. Então, ir adequando esse tempo com a idade, porque tem que ver se essa exigência dos pais também não está muito grande, né? A gente sabe que às vezes está sendo uma exigência imposta pela aula online, que alguns pais são a favor, outros não são. Mas mesmo assim, ir tentando espaçar e ter esses momentos de intervalo. E uma coisa que eu pensei também é garantir que as necessidades básicas da criança estejam atendidas, né? Porque se a criança tá com fome, tá com sede, precisa ir ao banheiro, Exatamente. não vai ter o que vai manter ela ali, com Isso sono. com certeza contribui para uma agitação. Bom, gente, então eu quero agradecer, né, muito aí a presença de vocês, a participação, as perguntas. Então, para a gente encerrar aqui, vou agradecer. Quem quiser continuar com a gente, eu vou tentar salvar essa live aqui, depois eu vou abrir agora, daqui uns minutinhos, uma outra para a gente responder o resto das perguntas. Então, quem quiser continua com a gente, entra daqui a pouquinho de novo. Mas muito obrigada pela participação. Esse vídeo vai ficar gravado lá no meu canal do YouTube, Patrícia Demoli. Então, vocês podem procurar lá também. E eu e a Mari vamos ver se a gente continua também em novos projetos aí mais pra frente. Mas obrigada, gente. Obrigada, foi ótimo. E podem mandar outras perguntas também no nosso Instagram, que a gente pode abordar por meio de stories depois, algo assim. Com certeza, gente. Então tá. Até daqui a pouquinho, para quem for ficar. Obrigada a todos.